Quem é o Tranca-rua? tranca-rua? Então, Eu achei tranca-rua que era é um uma cara que classe trancava a rua. Não, na verdade ele faz isso. Mas ele faz ao contrário. Ele é o cara que é o cara da porta. Então ele é o tranca-rua por quê? Porque não deixa os espíritos encostados fugirem. Então vamos supor, o que acontece muito em terreiro é que é uma espécie de um hospital espiritual. Então você às vezes está com encosto, o cara está bebendo. Ele está com... Os crentes chamam de Cheio encosto, de né? encosto. Cheio de encosto, de Espírito ruim. quiumba que eles chamam. Cada um dá um nome diferente, mas encosto acho que é o mais fácil da galera. E aí às vezes o cara tá bebendo porque tem alguém que muitas vezes você tem uma entidade que o espírito morre e o cara é viciado em cachaça, em birita, então ele vai andando e ele cola numa pessoa. E a gente já viu umas coisas tipo quiumba, né? Encosto que ia atrás de cara que fumava Marlboro. Porque ele queria a sensação do cigarro tal. Então meio que ele encosta no médium para absorver essas coisas. Então se alimenta disso. Então muitas vezes, às vezes o cara se alimenta de dor, se alimenta de medo. E aí ele cola numa pessoa e começa a fuder a vida daquela pessoa. Que são os vícios, Os né? vícios, É por isso que o muita vício coisa nesse é sentido. tão destrutivo para o ser humano. E às vezes, óbvio, você tem toda a parte de medicina e tal, mas tem muita coisa espiritual que é dessa parada. E aí o que acontece? Quando você vai lá no terreiro, qual que é a estrutura? Então começa a gira, eles têm toda uma preparação e depois eles fazem o incensamento. Então a galera que fica ali na assistência, tem muita gente que está procurando, está com um problema, está com alguma coisa. E aí eles harmonizam tudo com aquelas velas, né? As ervas da Jurema. Então tem Jurema, alfazema, você tem guiné, uma série de ervas que vão harmonizar toda a parada. E aí eles passam por tudo. Nisso, as entidades que estão ali naquele terreiro já estão olhando e falando assim, a lesão tá com um encosto ali. O guru tá com os 3 encostos ali. Esse cara tá carregadaço. Principalmente gente que, às vezes a gente atendia muito policial e tal, então os caras tinham gente que às vezes eles baleavam, o cara ficava junto e aí começava a fuder a vida dele. Ou o cara que era médico, então tinha cara de doença. Então tem muito dessas profissões que atraem, né? E aí o cara entrava no terreiro, então o que o tranca-rua faz? Ele tranca a rua. E a hora que pegou e eles começam a olhar essas pessoas, muito desses espíritos, os Exus já vão em cima e já leva para ser doutrinado. Então eles fazem essa parte, o tranca-rua faz a proteção ali da casa, ele é o porteiro. Então o tranca-rua é bom. Lógico que é bom. Todo mundo Tranca-rua fala é foda. como se fosse uma entidade horrorosa, assim, você já viu, tem mais... Não, é que ele se manifesta daqui, como um cara de 2 metros, ele parece um leão de chácara, assim, ele é tipo um demônio, ele é tipo um desses, ele é grande. A visão que as pessoas têm com mediunidade é sempre uns caras muito grandes, mas ele é o leão de chácara da parada. Eles não tem que ser bonzinho, ele é o cara bravo. Carranca. Um feio. E outra, você vai ver o Exu Tranca-rua no shintoísmo também, aquelas carrancas, aqueles demônios. Sim, é muito bonito. Que ficam no portal, os leões e tal, é a mesma classe de entidade. A gente tá precisando ter umas carrancas aqui, agora que eu lembrei. Carrancas tailandesas. Precisamos. Umas carrancas, colocar umas carrancas aqui. Uma coisa que a gente aprendeu com o Baba Kayode, do Ifá, é que não existem entidades do mal. Todas elas têm um propósito. Cara. Então, o Tranca-rua, o Zé Pilintra, a Pombagira, todas essas entidades são guardiões do bem, certo? Isso. Mas o bem é relativo, né? Por exemplo, você virar e falar assim, tem um concurso, só tem uma vaga. Você faz um trabalho com o Exu, ele faz outro trabalho com o Exu. Só um dos dois vai passar. Não, aí sim, você passou, você vai falar, pô, o cara fez bem pra mim. Mas pra ele vai falar, porra, eu tinha tudo pra passar e perdi. O cara fez mal pra mim. Mas então a moral não tem do lado de lá. Existe o que a gente chama de lei. Então tem as ordens de lei e os fora da lei. Então basicamente a lei, dentro do que o Saraceni prega, é que você tem que desenvolver a verdadeira vontade de todo mundo, né? Crowley falava também, cada homem e cada mulher é uma estrela, e as estrelas não colidem. Então, se você tem uma verdadeira vontade, mas que ela tá atrapalhando os outros, então ela não tá certa. E aí se o cara começa a cagar regra nos outros, ou até mesmo, sei lá, bate na mulher, faz uma maldade que a gente chama, um crime, né? Mente, né? Ele tá interferindo nos livre-arbítrio dos outros. E aí ele estaria fora da lei. Mas mesmo assim, tem casos e casos. Eu já presenciei, por exemplo, uma mulher que ela estava com um monte de dor na perna, entrou no terreiro, e aí os caras estavam enxergando uns demônios, assim, tipo, furando a perna dela com umas brocas, e causando uma puta dor no nervo. E aí os demônios estavam rindo.
E aí o Exu foi lá e falou, qual é que é? Ia tirar os caras e ele falou assim, você não pode me encostar. Porque essa mulher fez um trabalho de quimbanda e ela falou que ela ia dar umas cachaças e pagar a gente pra fazer o mal pra não sei o que lá. E ela não pagou. Então agora a gente tá cobrando, a gente tá no nosso direito. E aí o Exu não pôde fazer nada. Então eles têm umas regras e umas leis. Assim, eu tô falando, mas eu não sei como é que elas funcionam. É um negócio mega complexo. Eu tô falando que eu vi desse exemplo. Ela encomendou um trabalho. E aí ela encomendou um trabalho, não pagou e ele falou, eu tô no meu pago. direito. Enquanto ela não me pagar, ela vai ficar com essa dor na perna. E ninguém pode fazer nada. E ninguém pode fazer nada.